Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho, se dedicando aos estudos, hein? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio. Estamos falando de radioatividade. Em vídeos anteriores, espero que vocês estejam acompanhando. Em vídeos anteriores, nós trabalhamos as partículas, os tipos de radiação que vão compor a radioatividade. Por exemplo, o elemento urânio, ele emite radiação. E por que o urânio vai emitir radiação? Porque o seu átomo ele é instável. Então, com isso, ele vai emitir radiação, partículas, e com essa emissão, ele vai adquirir uma estabilidade. Show de bola? Nós vamos, na aula de hoje, revisar essa introdução da radioatividade, de radiação de partículas, através da resolução de questões. Então, nós vamos ter aqui uma série de questões, uma série de exercícios, vamos responder de forma bem devagar, explicar direitinho, de forma que você vai compreender essas emissões de partículas, isto é, a radiação. Show de bola, turminha? Bom, mas antes precisamos fazer uma revisão, certo? Quando se fala de radiação, emissão de partículas ou emissão de radiação, do que nós estamos falando? Radiação alfa, radiação beta e a radiação gama, ou partículas alfa, partículas beta e a radiação gama, certo? A partícula alfa, ela vai ter uma carga mais 2, certo? Ou seja, é uma partícula que vai apresentar 2 prótons e também 2 nêutrons. Por isso que a sua massa ela vai corresponder a 4, tudo bem? Vai corresponder a 4. Sua massa corresponde a 4. O poder de penetração é muito baixo. A nossa roupa, por exemplo, consegue barrar a radiação alfa. E o poder ionizante é um poder alto, como está escrito no quadro. A partícula beta, ela vai ter uma carga menos 1, ou seja, ela vai diminuir em uma unidade a massa, o número de prótons, certo? A quantidade de prótons, sua massa corresponde a 1. O poder de penetração ele é médio, certo? E o poder ionizante está relacionado com a capacidade de retirar elétrons, por exemplo, das células. É um poder médio, certo? Já a radiação gama, ela é radiação não partícula. Então, ela não vai apresentar nem massa e nem prótons. Não vai nem alterar a massa, nem alterar o número atômico do átomo, que vai emitir esse tipo de radiação. O seu poder de penetração ele é muito alto. E o poder ionizante ele é ausente, porque ele não vai gerar, ele não vai mexer com o número atômico, nem com os prótons, nem com os elétrons do átomo ou da molécula que vai estar sofrendo essa radiação. Então, com base nesse quadro, turminha, nós vamos resolver agora algumas questões, certo? E lembrando também as leis da radioatividade. A primeira lei, a lei de Soddy, que está relacionada com a emissão de partículas alfa, certo? E a segunda lei, Soddy, Fajans e Russell, que está relacionado com a emissão de partículas beta. Show? Se você quiser printar a tela, certo? Faça isso agora. São as leis da radioatividade. Também vamos utilizar essas leis na resolução das questões. Olha só, ao acessar a rede de internet, procurando algum texto a respeito do tema radioatividade no KD, um jovem deparou-se com a seguinte figura. Olha aqui na tela, turminha. Representativa do poder de penetração de diferentes tipos de radiação. Então, nós temos aqui, olha só, o tipo 1 sendo barrada por uma folha de papel, ou um metal,
né? Ou então apenas o tecido. O 2, ou radiação 2, sendo barrada por uma chapa de metal, e a 3 por uma chapa grossa de chumbo ou concreto. Turminha, com base nessa figura, olha só. Julgue os itens. Então, nós vamos dizer se as afirmações que vão vir agora são verdadeiras ou falsas. Olha só. A radiação esquematizada em 2, e eu trouxe aqui a figura, está aqui na tela. Então, a radiação esquematizada em 2 representa o poder de penetração das partículas beta. Sim, turminha. As partículas beta ela têm um poder de penetração intermediário entre as partículas alfa e a radiação gama, certo? Ela, por exemplo, a nossa roupa ela não vai conseguir impedir a gente receber as partículas beta. Então, sim, verdadeiro. A radiação esquematizada em 3 representa o poder de penetração das partículas alfa. Não, não. As partículas alfa é justamente no item 1. As partículas alfa apenas com um pedaço, a nossa roupa, uma folha de papel já consegue barrar, certo? Então, a 3 não corresponde às partículas alfa. As partículas alfa e beta são neutras. São neutras. Não, não são neutras. Elas vão apresentar um caráter elétrico. Por quê? Porque nós vamos ter prótons envolvidos. E prótons são partículas positivas. Então, elas não são neutras. Quando um núcleo radioativo emite uma radiação do tipo 1, o número atômico fica inalterado. A radiação tipo 1 é radiação ou partículas alfa. E as partículas alfa, como apresentamos na tabela anterior, ela vai apresentar 2 prótons. Então, quando um átomo ele emite a radiação alfa, ele vai estar perdendo 2 prótons. E se ele vai perder 2 prótons, turminha, o seu número atômico vai alterar, certo? Ele vai diminuir em 2 unidades. Show de bola, turminha? Próxima questão. Calcula-se uma acumulação de 700 toneladas de plutônio obtidas a partir do urânio, como resultado de funcionamento de usinas em todo o mundo. A possibilidade de desvio desse material para a produção de bombas e a dificuldade de disposição do mesmo, dado seu efeito no meio ambiente, são fontes de constante preocupação. Qual das opções seguintes indica corretamente a sequência de substituições das interrogações nas reações abaixo? Olha só, nós temos aqui 3 reações, beleza? E para essas 3 reações, nós temos, olha só, em cada reação um ponto de interrogação. O que isso quer dizer? Que está faltando alguma coisa. Então, a questão quer que a gente complete esses passos. Mas nós vamos completar com o quê? Nós vamos completar com as partículas, com os tipos de radiação. E essas radiações elas podem ser alfa, beta, mas também existem outros tipos, em consequência da decomposição do núcleo atômico. Uma delas, por exemplo, é o nêutron, certo? O nêutron também ele pode ser emitido na decomposição, na radiação de materiais radioativos. Tudo bem, turminha? Então, por exemplo, aqui, iniciando, nós temos o urânio 238, certo? Olha só, quando a gente fala assim, urânio 238, esse 238 é a sua massa, certo? O urânio tem número atômico 92 e massa 238. Se você observar, logo abaixo vem o urânio 239. É o mesmo urânio, só que com massas diferentes. Então, nós podemos chamar ele de elementos isótopos, certo? Porque eles vão apresentar o mesmo número atômico, mas massas diferentes. Então, vamos lá. O urânio 238, ele vai interagir com um tipo de partícula e vai gerar o urânio 239, certo? Então, olha só, o que aconteceu? Nós tivemos o quê? Nós tivemos
o aumento em uma unidade da sua massa atômica, 238 foi para 239, mas o número atômico permaneceu o mesmo, 92. Então, que radiação ou que partícula pode ter sido essa? O nêutron, porque o nêutron, olha só, não vai apresentar prótons, zero. Então, se eu somar com o nêutron, 92 mais 0, 92. Agora, o nêutron ele vai ter uma massa equivalente a 1. Então, se a partícula interagir com o nêutron, se o átomo interagir com o nêutron, a sua massa vai aumentar em uma unidade. 238 mais 1, 239, certo? Agora, o urânio 239, ele vai emitir uma radiação, certo? E vai gerar o Neptúnio NP 239, tudo bem? Ó, ele vai emitir uma radiação, por isso que a interrogação aparece depois. Então, que radiação foi essa? Né? Olha só, vamos comparar aqui. O seu número atômico. Né? O número atômico ele aumentou em uma unidade, 92 foi para 93. E a massa permaneceu a mesma, 239 e 239, certo? Então, que partícula pode ser essa? A partícula beta. Porque, olha só, se eu subtrair 93 menos 1, 92. Show de bola? E a massa, ela não vai ser alterada. Ó. 239 mais 0, 239. Então, a segunda interrogação corresponde à emissão da partícula beta. Agora, o Neptúnio, certo? Ele vai também emitir uma radiação, uma partícula, e vai se transformar no plutônio. No plutônio. Então, que partícula ela foi emitida? Então, vamos lá. O número atômico aumentou? Aumentou. 93 foi para 94. E a massa? A massa não sofreu alteração. Então, só pode ser, mais uma vez, uma partícula beta. Ó, 94 menos 1, turma, 93. E a massa vai permanecer a mesma, né? 239 mais 0, 239. Então, nesse processo foi emitido um nêutron e duas partículas beta. Resposta correta, a letra A. Show de bola, turminha? Terceira questão. Olha só. Considere as seguintes equações relativas a processos nucleares. Então, uma questão parecida com a anterior, certo? Nós temos 4 reações nucleares, ou 4 equações nucleares, certo? E nós temos aqui algumas incógnitas, x, y, z e o w. Essas incógnitas vão corresponder a partículas. Então, ao completar as equações dadas, as partículas x, y, z e w são respectivamente, certo? Mais uma vez, eu trouxe aqui um quadro mostrando os tipos de partículas, certo? Se você quiser printar e depois passar para o caderno, é importante, é interessante. Então, a partícula alfa, a partícula beta. A partícula beta, podemos dizer, ela é similar ao elétron, tudo bem? O nêutron e o pósitron. O pósitron, essa representação aqui inferior é o pósitron. Ele vai ter o número atômico equivalente a mais 1, certo? E a massa correspondente a 0. Então, vamos lá, olha só. Na primeira equação, então nós temos o lítio, número atômico 3 e massa 8. O que está acontecendo? Está gerando 2 átomos de hélio, show de bola, mais um X, mais uma partícula X. Vamos observar o balanço de massa e o balanço de cargas. Então, o lítio tem carga 3, 3 prótons. E o que foi gerado, tudo bem, tem cargas, 2 mais 2, 4. Então, o que nós temos aqui, olha só,
esse X, ele tem que ser uma partícula beta, certo? Por quê? Ó, 2 mais 2, 4. E 4 menos 1, porque a partícula beta ela vai diminuir em uma unidade o número atômico. Então, 4 menos 1 vai dar o quê? 3. Então, essas cargas elas devem ser iguais. Assim como também a massa. A massa do lítio é 8 e dos hélios, 4 mais 4, 8. Então, eu preciso ter uma partícula com massa zero, justamente a partícula beta. Então, esse item X, né, o X ele vai corresponder a uma partícula beta, ou então um elétron. Beleza, turminha? Na segunda, olha só, na segunda, o berílio ele vai receber uma partícula Y. E quando ele recebe essa partícula Y, ele vai se transformar no lítio. Então, qual partícula Y vai corresponder? Vamos ver aqui as massas. Olha só, nós temos aqui o número atômico 4, número atômico 3. Diminuiu o número atômico, tudo bem? E a massa 7, e o resultado também vai ser uma massa 7. Então, que partícula poderia ser a partícula Y? Mais uma vez, a partícula beta, ou então o elétron. Porque, ó, 4 menos 1 vai gerar o 3. 4 menos 1, 3. E a massa desse elétron vai ser o quê? A massa zero, certo? 7 mais 0, 7. Então, o Y tem que ser também a partícula beta ou o elétron. Na equação 3, ó, nós temos o boro, certo? O berílio se transformando no boro, certo? O número atômico 5 caindo para o número atômico 4. E a massa, ela sendo equivalente. Então, aqui nós podemos, só pode ser o positron. Porque, olha só, turminha, 4 mais 1 vai dar quanto? Vai dar 5. Vamos ter o balanço das cargas. E a massa, ó, não sofreu alteração, porque o positron ele vai ter massa equivalente a zero. E por fim, no item 4, na equação 4, né, o hidrogênio se transformando em hélio. Tudo bem? Eu vou ter um aumento do número atômico, mas a massa vai permanecer a mesma. Só pode ser o elétron, certo? Porque, ó, 2 menos 1, 1. E a massa é uma massa equivalente a zero, né? 3 mais 0 vai dar 3. Vou ter o balanço das massas, certo? Então é importantíssimo, turminha, a gente compreender, a gente conhecer essas partículas. Alfa, beta, também conhecido como elétron, o nêutron, o pósitron, show? E aí com isso a gente vai perceber se está havendo um aumento na massa, um aumento do número atômico, uma diminuição. Show de bola, turminha? Cabe mais uma questão, então vamos lá. Dois elementos recém-descobertos, X e Y, não aparecem ainda nas tabelas periódicas dos livros de química. O experimento que levou a essa descoberta consistiu na aceleração de átomos do criptônio 86 contra uma chapa metálica de chumbo 208. Nesse processo formou-se o nuclídeo X e houve a emissão de um nêutron. O nuclídeo X sofreu um decaimento natural por emissão alfa, produzindo um nuclídeo Y, que possui em seu núcleo 116 prótons. Determine o nome da família a que pertence o X e o número de massa do nuclídeo, certo? Então, olha só, o criptônio ele reagiu com o chumbo, certo? Formando o X e a emissão de um nêutron. Bom, somando aqui os números atômicos, 36 mais 82, 108. E somando as massas, ó, 86 mais 208, 293. 118 vai ser o seu número atômico. Nós vamos fazer a distribuição eletrônica. Eu fiz aqui para vocês, terminou em 7s2, 7p6, ou seja, a família 8A, a família dos gases nobres.
E a massa do nuclídeo Y, como houve a emissão de uma partícula alfa, eu vou diminuir em 4 unidades a massa atômica. Beleza, turminha? Mais uma aula da nossa relação. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!